Segunda Crônicas 17, do versículo 3 ao 12, diz assim: O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não procurou a Balaíns. Antes procurou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Benaiu, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com estes levitas os sacerdotes Elisama e Jeorão. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá, e prata como tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente, e edificou fortalezas e cidades armazém em Judá. O tema dessa mensagem é entre a bênção e a ruína, o preço de uma aliança. Aqui nós vemos que Josafá tinha a bênção do Senhor sobre ele. Ele promoveu a adoração ao Senhor. Aqui no começo do texto diz que ele procurou antes ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Por quê? Porque Israel estava corrompido. Diz aqui o texto que ele acabou com os postes ídolos, os cultos a outros deuses pagãos, para adorar somente a Deus. Não só isso, ainda mandou os levitas e mandou os seus príncipes ali para ensinarem as cidades sobre Deus. Além de promover a adoração, ainda promoveu a busca do povo, incentivou e ensinou o povo sobre Deus. Então Josafá fez o que era bom diante de Deus. No Antigo Testamento, quando nós começamos a ver sobre os reis do povo de Deus, nós começamos a ver, fez o que era bom diante de Deus, e fez o que era bom diante de Deus. Aí começa, e fez o que era mal diante de Deus, e fez o que era mal diante de Deus. Cada rei seguindo um caminho de adorar a Deus ou não, e colhendo suas consequências. Mas aqui Josafá fez o que era bom diante do Senhor. Então ele retirou os altares pagãos, incentivou o povo a buscar a Deus, foi abençoado, a tal ponto que o texto diz que até os seus inimigos o respeitavam. Aqui diz que os filisteus e os arábios mandaram até mesmo presentes para Josafá e não entraram em guerra contra ele. Imagina você ser abençoado a tal ponto que até os seus inimigos te dão presente. Esse era o reinado de Josafá. Josafá tinha tudo sob controle. E então Josafá tomou uma decisão que quase pôs tudo a perder. Ele aliou-se a Acabe. Segunda Crônicas, capítulo 18, versículo 1, diz assim: Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote-Gileade? Respondeu-lhe Josafá:
serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. Olha só, então aqui, Josafá, que era temente a Deus, um homem bom, seguindo a vontade de Deus, que promoveu o culto dentro do seu reinado, o culto ao verdadeiro Deus, tirando toda sorte de ídolos pagãos, abençoado e respeitado pelos seus inimigos, aliou-se aqui com Acabe. Mas quem era Acabe? 1 Reis, capítulo 16, versículo 29, diz assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria, e o adorou. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Eliel o Betelita edificou em Jericó, quando lhe lançou os fundamentos. Olha só, esse era o homem que Acabe, homem temente a Deus, tinha se aliado. Um rei que desobedecia a Deus, foi considerado o pior rei de Israel, mais do que todos os outros que haviam vindo antes dele. Ao invés de buscar a Deus, começou a adorar a Baal, levantou altares e templos a Baal. Esse foi o rei que Josafá se aliou, considerado o pior rei de Israel de todos. Temos que saber a quem nos aliamos, irmãos, a quem temos chamado de amigo, a quem contamos os nossos segredos. Josafá tinha riquezas, respeito e a bênção de Deus, mas cometeu o erro de se tornar aliado de um ímpio. Olha só, continuando o texto de 2 Crônicas 18, do versículo 4 em diante, diz assim: Disse mais Josafá ao rei de Israel. Até aqui então, Acabe tinha chamado Josafá para ir à batalha com ele. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Olha só, Josafá deu a sua palavra que iria à batalha com Acabe, mas ele falou: olha, vamos orar? Né? Pergunta aí se é um sim ou não. Vamos orar, é sim ou é não? Vamos perguntar para Deus primeiro? Consulta primeiro a palavra do Senhor. Versículo 5 do capítulo 18. Então o rei de Israel, que era Acabe, ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes disse: iremos à peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Respondeu o rei de Israel, Josafá: há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Olha só, Acabe chama Josafá: vamos à batalha. Josafá fala assim: vamos. A batalha era de Josafá? Não era de Josafá. A guerra era de Acabe. Mas Acabe chama Josafá para a batalha, Josafá aceita. Nesse momento, Josafá para e fala assim: será que não é melhor consultar a Deus? Será que não é melhor a gente dar uma orada antes?
E vai ele, olha, então vamos consultar ao Senhor. Então Acabe falou assim, pode deixar. Chamou seus 400 profetas e falou assim, olha, é para a gente ir na batalha ou não? Os 400 profetas falaram assim, vão que vocês vão ser vitoriosos. E o que Josafá fala? Olha, tudo bem, os 400 falaram que pode, mas não tem ninguém de Deus aí no meio não para a gente consultar? Algum que é do Senhor de verdade para a gente consultar? E Acabe fala, olha, tem um ainda, mas eu não gosto dele, porque ele só fala aquilo que eu não quero. Entendem? Acabe não queria ouvir a vontade de Deus. Acabe queria seguir a sua própria vontade. Todo aquele teatrinho dos 400 profetas era somente isso, um teatro, para ele ouvir aquilo que ele queria, não aquilo que Deus queria. Até porque quando se profetizava uma palavra de Deus a Acabe e era contra a sua vontade, o que ele fazia? Ele mandava prender. Se vocês lerem do versículo 12 ao 27, vocês vão ver que Micaías profetizou contra Acabe, segundo a vontade de Deus. O que Acabe mandou fazer? Prende. Não, está falando só coisa ruim aqui. Está jogando astral para baixo. Não, prende esse homem aí. Infelizmente, foi desse homem que Josafá se tornou aliado. E Acabe convenceu Josafá a entrar numa batalha que não era dele. Nós vemos ali no versículo 2 do capítulo 18, que fala assim, e persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Cuidado, pessoas que não andam segundo a vontade de Deus podem te levar a batalhas que você não deveria estar. Muitas vezes somos firmes na nossa caminhada cristã. Nós estamos firmes com Deus, oramos, fazemos nosso devocional, firmes na igreja, estamos aqui adorando, servindo a Deus da melhor maneira possível. Mas, de repente, a gente começa a se aliar a pessoas que estão fora da vontade de Deus. Pessoas que, ao invés de nos levarem para o caminho da vida eterna, estão nos levando a caminhos de morte. Nós somos firmes, nos mantemos firmes e fiéis ao Senhor, mas de repente, por uma decisão, por um pensamento fora, por um erro de discernimento, começamos a andar por caminhos que não deveríamos, e travar batalhas que não deveríamos estar, e andar por caminhos que o Senhor abomina. Josafá, então, vai à batalha com Acabe. 2 Crônicas 18, versículo 28, diz assim, subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram, este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro, vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro de fronte dos sírios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Olha o plano genial
de Acabe para a batalha. Ele chegou para o seu aliado, seu companheiro, seu amigo, a quem ele gostava muito, Josafá, e falou assim: olha, você vai com a roupa de rei aí, vai todo preparadão, né? Aquela armadura maravilhosa, você vai vestido de rei. Eu vou me esconder aqui, ó, vou vestido assim para ninguém saber que sou eu e vou entrar no meio da batalha e ninguém vai saber quem sou eu. Que plano genial de Acabe, usar o seu amigo, o seu companheiro, o seu aliado como isca. Porque ele falou, as pessoas vão ver, os guerreiros vão ver aquilo lá, vai falar, ó, aquele lá é o rei de Israel, e na verdade eu estou aqui. Excelente plano para Acabe, pena para Josafá, que serviu de isca. Acabe não estava preocupado com o bem-estar de Josafá. Colocou Josafá um alvo gigante para todo mundo ver e falar, ataca aquele lá. Esse foi o plano de Acabe. Ele queria vencer a qualquer custo, de qualquer maneira. Esse era o plano verdadeiro de Acabe. Não interessava se ia ter algum dano, alguma morte. De repente Josafá, morreu, fazer o quê? Batalha. Ele não estava nem aí. A preocupação dele era cumprir o seu plano de qualquer maneira. E a decisão de Josafá de se aliar a Acabe quase custou a sua vida. Nós vemos aqui que os capitães e os seus carros todos miraram em Josafá e começaram a ir atrás dele. Josafá percebeu e gritou ao Senhor, socorre-me. E o Senhor, pela sua misericórdia, livrou Josafá das mãos dos guerreiros. 1 Tessalonicenses 5:22 diz assim, abstende-vos de toda aparência do mal. Abstende-vos de toda aparência do mal. Quem que era Acabe mesmo? Uma pessoa que fazia que era mal diante de Deus. Adorava a Baal e não a Deus. Mandava prender quem profetizava alguma coisa que ele não gostava. Olha os sinais. Acha que isso é uma pessoa boa? É um bom lugar para ser aliado? Que era temente a Deus, estava com a bênção de Deus sobre a sua vida. Abstende-vos de toda aparência do mal. Muitas vezes estamos vendo sinais de alerta para deixarmos aquele caminho, aquele percurso, aquela decisão, deixar aquela aliança, deixar aqueles projetos, deixar aquelas amizades, mas continuamos a seguir o plano. Temos que nos afastar imediatamente da aparência do mal. Às vezes nós continuamos com certas alianças, com certas amizades, com certos projetos, por causa do social, por causa do que, o que as pessoas vão pensar. O que aquele meu amigo vai pensar se eu não sair mais com ele? Mas no final estamos sendo abocanhados para um caminho de morte e destruição. Em Salmos 1:1 diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado. E foi esse o caminho que Josafá, homem temente a Deus, abençoado, que tinha o respeito dos seus inimigos, se colocou no caminho dos ímpios, dos pecadores, dos escarnecedores. Cuidado com alianças erradas, mesmo com boas intenções. Só a intenção não basta. Quem sabe Josafá tinha uma boa intenção ao se aliar com Acabe, mas boa intenção não basta. Cuidado com alianças erradas. Josafá quase morreu por causa da sua decisão de se aliar com Acabe. Mas será que uma decisão errada pode me matar? Uma decisão errada pode matar o seu temor. Uma decisão errada pode matar a sua reverência.
Uma decisão errada pode matar a sua fé e, consequentemente, te levar ao inferno. Você que era temente a Deus, abençoado, respeitado, de repente está caminhando a passos largos para o inferno, por causa de uma decisão errada. A bênção de Deus não te isenta das consequências das más decisões. Você pode ser fiel, abençoado e respeitado, mas uma única aliança errada pode te levar para longe da bênção e para perto da ruína.